Então, nós vamos iniciar a reunião formal agora. Primeiro, eu queria agradecer o Esper. O Esper, nós estamos nos tornando mais amigos, porque toda hora eu tenho que perguntar alguma coisa para ele. E ele sabe tudo mesmo. Ele fala bem com sotaque de Itajubá, né? Escreve bem, ele vai para a Academia Brasileira de Letras logo, porque ele faz tudo muito bem feito e é uma pessoa segura, assim, manifesta de maneira muito clara. Talento, que no cargo que eu estou ocupando lá, ele me ajuda extremamente, bastante, assim, porque ele tem o raciocínio muito pragmático, lógico, bem informado, e do jeito que eu consigo entender quando ele fala de infectologia, de vacina, dessas coisas mais difíceis aí. Eu queria agradecer, no começo, quando você estava aqui na escola, nós ficamos muito esperando, assim, ninguém estava querendo que você fosse para sair aqui da escola, mas agora a nossa admiração por você, pelo seu trabalho, ela aumenta. Você sabe que eu estou falando desse habituado de coração mesmo, pela importância que você representa, tanto no comitê como pessoalmente para mim, assim, no trabalho que eu desenvolvo lá. Então, o Esper falou tudo de vacina agora, nós aproveitamos essa situação, do período de meia hora que nós ficamos discutindo enquanto as pessoas vão entrando na sala, e agora ele vai falar sobre o uso de anticorpos monoclonais no tratamento do Covid-19, que é um outro assunto que ele está se dedicando. O Esper é professor titular do Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias da USP, ele foi graduado em Itajubá, fez mestrado e doutorado aqui na Universidade Federal de São Paulo, aqui na Unifesp, livre-docente pela USP, e agora, como eu disse, ele é professor titular do Departamento de Moléstias Infecciosas da USP. Ele tem 36 trabalhos publicados, no índice H de 35, o trabalho mais importante dele, o que tem maior número de citações, é um trabalho que envolve a prevenção do HIV, que foi publicado no New England em 2010, que tem só 2.775 citações. Nem você sabia mais, né, porque tem todo esse número de citações. E essa apresentação sua, depois ela é gravada e ela é disponibilizada no YouTube do hospital, na rede do hospital, para ter acesso, e o número de acesso é bastante grande. Então, eu queria te agradecer mesmo, no meu nome, em nome de todos os professores de Quiracina e Nefrologia do Hospital do Rim, e em nome do professor Arthur, que é o presidente da Fundação Oswaldo Ramos. Você teve a oportunidade de conhecer também o professor Oswaldo Ramos, o que ele representou para todos nós na medicina brasileira e aqui na Unifesp. E, como você sabe, eu tenho que sair, vou passar a palavra para o Lúcio, porque eu tenho que falar com você daqui a pouco, na reunião das 10 horas, e eu saio daqui às 9 horas para poder chegar lá no Palácio e preparar o resto das coisas que eu preciso apresentar nessa reunião das 10 horas, que vai ser uma reunião um pouco mais assim, dinâmica, porque está tendo um crescimento do número de casos, e está incomodando, e precisa ter alguma decisão, como todos nós temos conhecimento. Mas muito obrigado, eu vou passar o doutor Lúcio, pode começar a sua apresentação, e depois o doutor Lúcio continua a discussão, que tem mais de meia hora de discussão depois com todos os participantes. Muito obrigado, Esper. Muito obrigado mesmo, hein? Prazer, viu, Medina? Um prazer falar com todos. O Hospital do Rim está de parabéns, como eu sempre repito para todo mundo, pela contribuição que ele sempre deu e continua dando, especialmente para a ciência do transplante aqui no Brasil. O que vocês fazem é um negócio extraordinário mesmo. Eu vou mostrar os slides aqui para todo mundo, enquanto eu projeto. Aí, na hora que eu projetar, por favor, só me fala se vocês estão conseguindo assistir na tela. Tá dando para ver, Medina? Está dando para ver bem. Então, dando continuidade, um pouco mais ou menos na mesma linha do que a gente falou de vacinas, se situa o conceito de anticorpos monoclonais. E para falar de anticorpo monoclonal, eu tenho que falar um pouco de Padre Nosso para os vigários que estão aí na audiência. Porque o primeiro anticorpo monoclonal que saiu para uso em humanos é o ortoclone. E eu lembro muito bem quando
eu comecei a fazer alguns projetos de pesquisa quando voltei dos Estados Unidos, com um nefrologista chamado Miguel Senderolo, que era muito interessado em fazer projetos e avaliação de pessoas que tinham, inclusive, sido submetidas a transplante de rim. E a gente fez algumas publicações juntos ainda no fim dos anos 90. O uso do ortoclone era relativamente comum. E o muromonab se liga à proteína CD3 na superfície, foi utilizado principalmente por vocês para tratamento de rejeição. Hoje ele já foi substituído por vários outros tipos de monoclonais e outras estratégias de seleção. Vou falar um pouquinho da nomenclatura, que a gente hoje dá nome para monoclonais, dependendo de várias coisas, mas tem duas que chamam a atenção. Primeiro é o prefixo, aliás, a letra que a gente, a sílaba que a gente utiliza é o alvo. Então, nós temos, por exemplo, só para citar um bom exemplo, quando você tem um anticorpo contra a citocina, você põe a sílaba KI no meio, né? E vírus recebe o VI. Então, todas as vezes que vocês verem um VI-UMAB ou alguma coisa assim, está se referindo a vírus. E o sufixo é a origem dele. Então, você tem várias origens diferentes, de diferentes animais, inclusive origens de sequências mistas, que a gente chama quiméricos, etc., mas os totalmente humanos, que é o que está ganhando em grande monta a linha de desenvolvimento de anticorpos monoclonais para uso em humanos, recebe o sufixo UMAB ou somente MAB. E vocês vão ver isso no fim da apresentação. Logo antes de começar a aula, eu peguei o painel da Johns Hopkins para mostrar que nós estamos nos aproximando. Provavelmente hoje a gente deve bater nos 60 milhões de casos de Covid no mundo todo. As Américas são um dos principais locais no planeta onde tem, junto com a Europa, casos de Covid-19 e também agora uma contribuição grande da Índia, que juntas contribuíram com os outros países a quase 1,4 milhões de mortes. Então, quem gosta de subestimar ou minimizar o impacto da Covid-19 nunca parou na frente desses números com um mínimo de tempo para analisar o impacto que isso representou. E, infelizmente, o Brasil figura no segundo lugar no número de mortes. A gente está praticamente 170 mil pessoas perderam a vida para a doença durante esse ano. A doença é conhecida de todo mundo, mas eu quero só lembrar que nós temos do período de incubação médio de 5,2 dias, depois o aparecimento dos sintomas de uma doença branda nos primeiros 7 dias, e depois o desenvolvimento, numa minoria desses casos, de uma insuficiência respiratória que resulta de um estado de hipercoagulabilidade microvascular e um processo inflamatório, podendo resultar uma insuficiência respiratória grave, doença crítica e levar à morte de alguns desses pacientes. Agora, eu quero chamar a atenção de vocês desse gráfico aqui, um pouco mais de atenção. Então, nós temos aqui o período de incubação outra vez, e depois a doença em si. E veja que aqui nós temos o aparecimento de anticorpos protetores que acontecem na sombra da diminuição da viremia. Então, você tem uma viremia que antecede 1 a 2 dias o aparecimento dos sintomas, e depois uma queda dessa quantidade de vírus isolado, que, aliás, foi publicado essa semana passada, um artigo, uma meta-análise, mostrando que, fundamentalmente, até 9 dias a pessoa pode eliminar vírus viável. Depois disso, o vírus passa a não ser detectado da forma viável. E isso coincide justamente com o aparecimento dos anticorpos. Muito bem, se existe isso daqui, a gente infere que deve existir, de fato, um papel desses anticorpos na neutralização do vírus, tentando modular essa fase viral da doença. Muito bem. Então, por isso que a gente tem que levar sempre isso em consideração todas as vezes que a gente pensa numa intervenção antiviral, que é o caso dos anticorpos monoclonais. Aonde esses anticorpos fariam mais efeito? Muito provavelmente nessa fase precoce, ou seja, logo que você faz o diagnóstico da Covid-19.
E veja que, mesmo em pacientes graves, a gente observa, de doença leve a doença grave, que o aparecimento de anticorpos neutralizantes se dá aproximadamente a partir do 8º dia, que é exatamente o que mostra a figura anterior. Quer dizer, você detecta esses anticorpos aumentando em título nessas pessoas, e ao redor do 13º, 14º dia, praticamente 100% das pessoas já têm, a despeito deles já terem instalado uma doença grave nessa fase. Ou seja, os anticorpos conseguiram dar conta do vírus, mas não preveniram o desencadear dessa doença que é caracterizada por coagulopatia e inflamação. Aonde agiriam esses anticorpos? Justamente na passo inicial da entrada do vírus na célula. Então, vocês estão vendo aqui o vírus se aproximando da ACE2, que foi mencionada na nossa fase de discussão. O anticorpo grudaria na superfície do vírus com uma capacidade de neutralizá-lo. Então, está aqui a superfície, o esquema do vírus, todo mundo acompanhou esse desenho publicado no New England alguns meses atrás, e atentem-se para a superfície do vírus, essa molécula chamada spike, que é uma proteína responsável pela ligação à célula-alvo através do ACE2. Muito bem, eu vou tentar aumentar aqui no próximo slide os detalhes dessa espícula, ou seja, spike, na superfície do envelope do vírus. Então, está aqui o esquema, vocês vejam que a espícula é codificada pelo gene S, e é a parte mais externa e mais abundante que dá esse nome de coronavírus, porque faz uma coroa ao redor na superfície do envelope. Mas junto com ela, só tem mais 3 outras proteínas estruturais. A de membrana e de envelope são bem menos abundantes na superfície do vírus, e a nucleoproteína que encapsula o material genético no capsídeo da partícula viral. Então, esse aqui em mais detalhes, a espícula. Então, vocês estão vendo aqui a membrana viral, e aqui está a espícula, e essa é a parte de cima aqui, a parte mais externa do vírus. Quando a gente roda isso daqui e olha de cima, você vê a visão que a célula tem na hora que o vírus está chegando. E essa visão apresenta o que eles chamam de RBD. O que é o RBD? É Receptor Binding Domain, que é fundamentalmente essa parte esverdeada aqui. Então, você tem o Receptor Binding Domain, que é onde vai ter o acoplamento com a ACE2. Muito bem, muitos acreditam que os anticorpos contra a RBD, ou Receptor Binding Domain, ou o domínio de ligação ao receptor, seja o alvo principal da ligação do vírus. Porém, existem outras partes da molécula que podem sofrer a ligação de anticorpos monoclonais e acabar diminuindo a capacidade plástica dessa espícula e impedindo que ela se adapte depois do processo de ligação. Então, muitos dos anticorpos são direcionados contra a RBD e contra as porções S1 e S2 da espícula viral, fazendo com que você consiga uma capacidade neutralizante. Então, só para esquematizar isso um pouco melhor, está aqui a espícula na superfície do vírus, o receptor ACE2, e aí ocorre essa ligação, vocês estão vendo a RBD aqui, ó, ele gruda no ACE2 para permitir a fusão do vírus à célula-alvo, mas o que o anticorpo monoclonal faz? Quando ele entra no meio e liga principalmente a RBD, essa ligação não acontece, o vírus fica neutralizado. A presença de anticorpos é detectada em pessoas que se infectaram com a Covid-19, cada vez mais a gente acumula a informação de que sim, e ele persiste por um tempo relativamente longo. Então, essa primeira foi uma das mais consistentes, uma avaliação de 10% da população da Islândia mostrou que anticorpos estavam presentes até 4 meses depois da infecção em mais de 90% das pessoas que se expuseram ao vírus. E hoje as técnicas estão melhorando cada vez mais, a gente está percebendo que são raros os exemplos de pessoas que não desenvolvem anticorpos neutralizantes depois de uma infecção natural. A gente sabe também que existem outros tipos de resposta imune, principalmente mediada por células, e aqui nós estamos falando de CD4, CD8 e células T reguladoras, mas a literatura está convergindo para mostrar que o principal marcador de proteção contra a Covid-19 é a presença de anticorpos neutralizantes.
Eu vou chamar a atenção de 2 trabalhos experimentais publicados há alguns meses, que utilizou infecções experimentais em primatas para entender um pouco dessa proteção após a infecção por Covid-19. Então, o que esse primeiro fez? É um grupo de Beijing, que fez uma série de experimentos com macacos rezo. Eles infectavam os macacos e um grupo deles recebeu uma reinfecção 28 dias depois. Então, o que eles mostram aqui? Que, primeiro, a infecção induz uma doença clínica em alguns desses animais com lesão pulmonar, perda de peso, febre, etc. Depois há a recuperação. E quando você tenta a reinfecção, o que se observa é o seguinte, veja essa série de gráficos aqui do lado direito, nós temos a detecção de vírus na superfície respiratória na infecção inicial. Quando você vem com a reinfecção, praticamente você não vê vírus. Então, a infecção pregressa induz uma proteção, inclusive, contra a multiplicação do vírus nesses animais. Agora, o que é mais interessante é que isso se correlaciona com o aumento de títulos de anticorpos. E esses anticorpos, principalmente contra a espícula do vírus, como vocês estão vendo aqui. Agora, esses anticorpos são capazes de impedir uma multiplicação significativa do vírus, mas não são capazes de impedir algum grau de multiplicação do vírus na superfície respiratória. Tanto é que a gente tem, em processos de reinfecção, boosters da resposta humoral, aqui a infecção induzindo títulos de anticorpos após a primeira infecção experimental. Quando você vem com a segunda, olha como é que aumenta o título em escala linear. É uma quantidade bastante grande, mostrando que, de fato, a resposta imune é protetora, mas ela não é esterilizante. Esse segundo estudo feito em Harvard mostrou uma coisa semelhante, que depois que você faz a reinfecção, o título de anticorpos sobe, mas outra vez, há uma correlação entre a presença desses anticorpos e a capacidade de se proteger contra o desenvolvimento de doença clínica e multiplicação do vírus na superfície respiratória. Então, o resumo até agora é que a viremia ocorre na fase precoce da Covid-19, segundo que a RBD, está trocado aqui, desculpa, é o alvo principal da ação desses anticorpos. A resposta imune é detectada na maioria dos infectados. A resposta imune adaptativa participa da resposta, principalmente com a produção de anticorpos, e os modelos experimentais sugerem que a infecção pregressa é protetora. Então, vamos pensar um pouco na utilização desses anticorpos monoclonais que a gente vem discutindo até agora. Será que a gente pode utilizar elas no tratamento? E a resposta é sim. Tanto é que esse conceito inicial surgiu com o uso de plasma de pessoas que convalesceram da Covid-19. Pega-se uma pessoa que já tem títulos de anticorpos circulantes, tira o sangue, separa o plasma e infunde em pessoas que estão com a doença ativa. Então, tem vários estudos que fizeram séries de casos já desde o começo do início da pandemia. Lembre-se que essa estratégia de utilização de plasma convalescente não é nova. Quer dizer, o primeiro prêmio Nobel da Medicina em 2001 era um soro hiperimune contra a difteria, que von Ehrlich utilizou no fim do século XIX. E várias outras tentativas foram vistas ao longo da história toda vez que a gente enfrenta uma situação de emergência como essa. O último exemplo disso foi a utilização de plasma convalescente para tentativa de tratar pessoas com ebola, quando teve a epidemia no oeste da África em 2014. Então, essa história ela vem recorrendo e aqui não ia ser diferente. O uso de plasma é uma coisa segura, então tem já mais de 30 mil pessoas que foram descritas numa série. Aqui está a primeira publicação com 5 mil delas. É uma intervenção extremamente segura, aqui feita principalmente nos Estados Unidos, onde eles escalonaram a utilização de plasma convalescente para uso muito rapidamente. Agora, os estudos não foram tão felizes em demonstrar que plasma convalescente é algo que é de fato eficaz. O primeiro estudo na China não mostrou diferença, eu não vou entrar em detalhes do estudo, só chamar a atenção que eles deram plasma convalescente muito tardiamente, cerca de 27 dias após o início dos sintomas. Então, se a gente considerar aquele período quando a viremia é muito mais precoce que isso, provavelmente isso explicaria o fato da intervenção nesse estudo chinês não ter tido eficácia.
Um estudo holandês que utilizou plasma convalescente com mediana de 10 dias também não mostrou eficácia, o estudo foi interrompido mais cedo. Um estudo iraniano apontou para algum grau de melhora, só que esse estudo teve problemas de controle entre o grupo tratado com plasma e o grupo testemunho, que foi feito somente por conveniência. E o estudo texano, mesma coisa, aponta para algum benefício, mas também os controles não foram comparáveis, apontando que, de fato, a utilização de plasma convalescente poderia ser uma estratégia interessante. Baseado nessas informações, nos Estados Unidos, houve a aprovação emergencial de uso de plasma convalescente para o tratamento. Isso foi duramente criticado por médicos e cientistas, porque eles achavam que o número de informações, o conjunto de informações, não era suficiente para dar essa recomendação. No entanto, muitas pessoas ainda utilizam nos Estados Unidos. E aqui a gente está fazendo um estudo multicêntrico no Brasil, coordenado pela USP, mas com 7 centros no estado de São Paulo e no Rio Grande do Sul. Nós terminamos a inclusão dos 120 voluntários, está hoje na análise do DSMB, para tentar verificar se o uso de plasma convalescentes em 2 volumes diferentes, comparados com o grupo testemunho, traz benefício no tratamento da Covid-19. E a gente procurou dar o mais precoce possível. Então, a gente chegou até em pessoas que já dependiam de oxigênio. Então, a gente teve uma mediana de 6 dias de início do tratamento, que talvez aponte para algum grau de benefício, mas a gente tem que esperar o resultado do estudo para dar essa resposta. Vai acontecer nas próximas 2 semanas. Então, em resumo, o uso de plasma convalescente se pauta na transferência de anticorpos neutralizantes, é autorizado já em vários países, muitos estudos com resultados contraditórios, e a gente espera que os resultados do estudo brasileiro contribuam para essa conclusão. Agora, que tal, em vez de usar plasma convalescente, que é uma mistura de anticorpos de uma pessoa que recuperou da doença, a gente isolar esses anticorpos monoclonais para tratar a Covid-19. Então, o que você faz? Você vai em cima de uma pessoa que já teve Covid-19, tira uma amostra de sangue, separa as células B de memória que produzem anticorpos contra o SARS-CoV-2 e tenta sequenciar os vírus que cada uma dessas células está produzindo. Então, aí você tenta, com esse sequenciamento, selecionar aqueles que são mais potentes. Então, vários laboratórios conseguiram achar anticorpos neutralizantes, agora tem um número muito grande. Primeiro foi um grupo holandês, do Bosch, que descreveu isso na Nature Communications tão cedo quanto março, eles já fizeram isso, mas também teve o laboratório do Dennis Burton, lá na Scripps, que conseguiu isolar um anticorpo e testar em um modelo de hamster, mostrando proteção contra o animal. Depois, do brasileiro Michel Nussensweig, da Rockefeller, também conseguiu isolar esses anticorpos. E, finalmente, o laboratório do Jim Crow também tem um trabalho na Nature publicado com essa mesma capacidade de isolamento. E esses 3 últimos grupos isolaram anticorpos e testaram em modelos in vitro. E, de fato, esses 3 grupos já negociaram seus anticorpos com biotechs americanas, que, por sua vez, negociaram com grandes farmacêuticas. Isso fez causou um impacto no mercado de biotechs americano enorme, e com empresas que saltaram de avaliação econômica, por exemplo, uma delas, chamada Vir, tinha feito um IPO em 2019, em outubro de 2019, por 120 milhões de dólares. Hoje a empresa já vale mais de 2 bilhões de dólares, porque conseguiu não só isolar o anticorpo, desenvolver ele, levar para a pesquisa clínica, e aí a Glaxo se interessou e comprou o direito de uso desse anticorpo. Então, isso mexeu enormemente com o mercado americano de biotechs. Então, a descoberta de anticorpos neutralizantes foi feita por vários laboratórios, eles descobriram, repercutiram grande impacto econômico nas empresas, e agora está em fase de desenvolvimento clínico. Então, o primeiro laboratório que conseguiu botar esses anticorpos em estudo de pesquisa foi a Regeneron, que é uma empresa que descobriu o seu próprio anticorpo e tocou o estudo clínico. O valor da Regeneron, quando começou essa história toda, já estava em 6 bilhões de dólares a empresa. Ou seja, eles conseguiram achar um caminho dentro do mercado e atrair enorme atenção para essa linha de desenvolvimento. E qual que é o interesse aqui? Usar anticorpos monoclonais como antiviral na fase precoce.
Esse aqui é um resumo de um tempo atrás, eu preciso atualizar, mas até algumas semanas atrás, nós tínhamos 21 estudos clínicos em andamento com anticorpos de diferentes empresas. Então, aqui estão todos os estudos fase 1. Então, vocês estão vendo aqui, deixa eu contar de novo aqui, tem 9 projetos em fase 1 em andamento, alguns deles talvez já estejam chegando à sua fase final, e tem alguns já em fase 2. Então, tem uma chamada Beigene, que está em um estudo já em fase 2, que acabou de começar. A Vir tem um estudo fase 2, 3, que inclusive vai ser realizado também no Brasil. A gente foi convidado para participar desse protocolo. A Eli Lilly também tem um anticorpo fase 3, um coquetel de anticorpos em fase 3 em avaliação. E a Regeneron, que eu mencionei antes, já está com vários estudos em fase 3, tanto para doença grave, doença moderada e doença inicial em nível ambulatorial para a utilização desses anticorpos. A gente está participando dos estudos da Regeneron aqui no Brasil. Então, a primeira a anunciar resultados foi a Eli Lilly, que notificou que, de fato, os resultados deles iniciais foram promissores. E isso chamou bastante atenção, isso aconteceu há pouco tempo, foi no meio de setembro, também mexeu com o campo. E isso foi demonstrado pelos dados preliminares deles de redução de carga viral com o uso dos coquetéis de anticorpos. Então, vocês observem aqui, olha, isso aqui é o dia que a pessoa entra no protocolo com Covid-19. Isso aqui é a quantidade de vírus na secreção respiratória. Observem que a quantidade de vírus cai nas pessoas que recebem placebo, que é essa linha vermelha. Então, isso é natural, é a história natural do vírus. Vocês viram isso no slide ali para trás. E veja que essa queda é muito significativa. Nós estamos falando em escala logarítmica aqui. Então, você sai de, por exemplo, do dia de inclusão da pessoa na fase aguda da doença para 3 dias depois, tem mais de um log de queda de vírus, ou seja, cai 10 vezes. Para 7 dias depois, cai mais de 2,5 logs. Então, estamos falando de cair aproximadamente mais de 200 vezes ou 300 vezes a quantidade de vírus. E lá pelo 11º dia, a queda é mais de 3,5 logs, ou seja, é a história natural do decréscimo da multiplicação do vírus na secreção respiratória. Agora, quando você dá um anticorpo monoclonal, olha o que acontece, a queda é mais rápida e foi significativa nos 3 grupos estudados com diferentes doses de anticorpo monoclonal e até mesmo uma combinação de 2 anticorpos. Vocês estão vendo aqui, a queda foi bastante significativa. Então, essa demonstração sugeriu que, de fato, o uso de anticorpo monoclonal faz sentido do ponto de vista conceitual quando ele é dado precocemente para impedir a multiplicação do vírus. No caso da Regeneron, foram divulgados os resultados logo depois dos resultados da Lilly. Então, tem em setembro, 29 de setembro, eles também mostraram que reduziu a carga viral e os resultados estão se acumulando nesse sentido. Mesma coisa, no caso deles, a queda foi muito grande. Agora, o que chama a atenção, eu queria chamar a atenção de vocês para essa pedaço da informação que eles divulgaram, que é os dados basais da inclusão dessas pessoas. Se você pega uma pessoa que chega com Covid-19 e ela ainda não tem anticorpos produzidos naturalmente, a quantidade de vírus na secreção respiratória é mais do que 7 logs de vírus calculado no RT-PCR. Agora, se a pessoa tem anticorpos, essa quantidade baixa para 3,5 logs. Então, isso aqui é uma diferença muito significativa, mostrando que a presença dos anticorpos produzidos pela própria pessoa modula enormemente a capacidade do vírus se multiplicar, diminui a quantidade. Isso aqui é em escala logarítmica. Quando você põe em escala linear, olha o que acontece. É o mesmo dado, mas em escala linear. A queda é absurda da quantidade de vírus. Tá? Visualmente, parece que o vírus praticamente desapareceu. E aqui o que a gente está vendo é que quanto maior a quantidade de vírus quando a pessoa entra, maior a chance dela ser soronegativa. Então, isso tudo aponta para aquele conceito que quanto mais cedo você chega numa pessoa, menor a chance dela já ter anticorpos sendo produzidos, isso é natural, e segundo, aumenta a chance do uso do anticorpo monoclonal ser útil. E, de fato, os resultados da Regeneron foram muito parecidos com o resultado da Lilly. Quando você vai em pessoas que têm uma quantidade de vírus muito alta, que são justamente aquelas que ainda não soroconverteram, a quantidade de vírus é enorme,
e aí você dá o anticorpo no grupo testemunho, observe como a queda de vírus é relativamente mais lenta. Agora, quando você dá o anticorpo monoclonal, a queda de vírus é muito mais rápida. Então, esse é o grupo que está sendo focado como alvo da utilização do anticorpo monoclonal, ou seja, um tratamento precoce para pessoas que fazem o diagnóstico de Covid-19. E isso mostrou que na população soronegativa, o anticorpo da Regeneron teve um resultado de melhora de eventos clínicos, enquanto que na população soropositiva praticamente não teve diferença. Então, isso é crítico para a hora que a gente considera o uso de anticorpos monoclonais. Então, esses resultados precipitaram tanto Eli Lilly quanto a Regeneron a duas coisas. Primeiro, aqueles pacientes mais graves não têm benefício de utilizar os anticorpos monoclonais. Por quê? Porque eles estão numa fase mais tardia da doença. Então, tanto os estudos da Lilly e da Regeneron foram interrompidos na inclusão de pacientes graves, mas a inclusão de pacientes com doença mais precoce foi mantida. Então, tem 2 projetos que estão sendo conduzidos para tratamento de Covid-19, inclusive aqui no Brasil, o 2066 em pacientes hospitalizados. O braço de pacientes graves foi interrompido, só pacientes com doença mais precoce, e vai começar agora, aqui inclusive no Brasil, o estudo para pacientes ambulatoriais, que vão receber o remédio, uma infusão do anticorpo monoclonal, logo que fazem o diagnóstico da Covid-19. Esses 2 monoclonais que estão sendo utilizados pela Regeneron, que é o 10933 e o 10987, já ganharam o nome aqui, Casirivimab. Então, vocês lembram daquela nomenclatura? Vi de vírus, MAB de monoclonal humano e Indevimab, que é o segundo, também a mesma coisa, vírus monoclonal humano. Então, todos esses anticorpos já estão sendo apelidados aí, e o da Regeneron já aconteceu isso. Aqui, olha, só para confirmar que os dados preliminares nesses estudos mostram que para pessoas que são soronegativas, a quantidade de vírus é muito maior, comparado com quem já é soropositivo, tanto para paciente ambulatorial quanto paciente hospitalizado. Então, o coquetel de anticorpos monoclonais vinha sendo empregado até que apareceu um paciente muito famoso, foi o Donald Trump. Ele foi internado lá nos Estados Unidos, no Hospital do Exército, e o que ele recebeu? O uso compassivo do coquetel de anticorpos da Regeneron. Isso ganhou a imprensa em grande monta, então, quando é que foi publicado isso aqui? 2 de outubro. Então, ele recebeu o anticorpo e acabou melhorando da doença. Alguns atribuem que essa é a prova definitiva, não é. Isso é um caso isolado de uso, mas foi de fato impressionante. Ele recebeu a infusão do anticorpo, logo depois ele já teve alta. A gente não sabe se foi o anticorpo que trouxe esse benefício, mas muitos suspeitam que sim. Agora, isso trouxe à luz da discussão a utilização de anticorpos monoclonais de uma forma bastante intensa lá nos Estados Unidos. E, por causa desses resultados preliminares de pacientes tratados com anticorpo da Eli Lilly e da Regeneron, o FDA autorizou em uso emergencial o coquetel de anticorpos da Regeneron e o anticorpo monoclonal da Eli Lilly. Então, agora, isso foi durante essas últimas uma semana, então agora eles estão provavelmente começando a acertar a logística para a utilização desses anticorpos lá nos Estados Unidos. Então, para resumir, várias empresas têm anticorpos monoclonais em desenvolvimento, 12 delas com produtos em protocolos clínicos, 3 protocolos fase 3, Vir, que está aqui, junto com a SmithKline, a Eli Lilly, junto com a AbCellera e a Regeneron, já estão com seus projetos em fase 3, e 2 desses aprovados para uso emergencial. Os 2 anticorpos da Regeneron, Casirivimab e Indevimab, e o da Eli Lilly, que também já ganhou o nome, o Bamlanivimab, que está sendo também utilizado em forma emergencial, mas o resultado dos estudos do protocolo fase 3 ainda não são totalmente disponíveis. Então, a utilização de monoclonais é uma oportunidade de tratamento e desenvolvimento em resposta à pandemia. Vocês vejam que foi muito rápido, eles ficaram disponíveis antes mesmo que as vacinas entrassem em fase 3, ou seja, a anticorpo monoclonal, você consegue um escalonamento de desenvolvimento mais rápido. É uma alternativa para o tratamento e prevenção, e, de fato, eu acho que anticorpo monoclonal vai tomar o lugar dos antivirais a longo prazo no tratamento das doenças em humanos. É uma estratégia bem tolerada, por serem monoclonais fundamentalmente humanos, então a reatogenicidade é muito baixa,
mas ainda dependem de infusão intravenosa, embora seja uma infusão única, porque a meia-vida deles no sangue é de, em média, 3 semanas, e alguns chegam a 2 meses, e quando você multiplica eles, a porção FC, você pode prolongar a meia-vida, pode chegar até 1 ano de duração. E agora, o que a gente ainda não tem informações definitivas é se o vírus pode escapar desses monoclonais. Porque como se trata de um sítio só de ligação, ou no máximo 2, mutações do vírus, que mesmo que sejam pontuais, podem levar à resistência, então a gente não tem essa informação ainda, e a gente precisa de dados de farmacovigilância e de acompanhamento desses voluntários desses estudos para tirar essa conclusão. Agora, isso abriu, de fato, uma discussão muito grande da utilização de anticorpos monoclonais de amplo espectro, da gente achar monoclonais rapidamente contra doenças infecciosas, especialmente de etiologia viral, para enfrentamento de pandemias. Isso vem sendo uma discussão bastante acalorada, e eu acho que talvez um dos caminhos que a gente vai ter no futuro para encontrar meios de enfrentar a pandemia rapidamente, novas pandemias que apareçam no futuro. Então, vou encerrar aqui agradecendo a nossa equipe de pesquisa clínica do HC da FMUSP, especialmente a Ângela Freitas e a Alice Song. Ângela Freitas, coordenadora médica do estudo nosso, que estamos começando com o coquetel de anticorpos da Regeneron, e a Alice Song é a coordenadora médica do estudo com plasma convalescente multicêntrico, que está sendo realizado nos diferentes centros aqui de São Paulo, do Rio Grande do Sul, que a gente espera que o resultado esteja disponível nas próximas 2 semanas. A equipe toda que participa, todos os médicos do nosso time que participam desses projetos, a Parexel, que vem ajudando a implementar o estudo aqui da Regeneron no Brasil, junto com os colegas da Regeneron que fizeram essa descoberta. Especialmente o George Yankopoulos, que é um descendente grego que montou a Regeneron nos Estados Unidos e conseguiu fazer ela virar de uma pequena biotech para está virando agora uma gigante farmacêutica. Agradecer ao HC e da FMUSP e o nosso centro de pesquisa clínica que eu coordeno no Instituto Central. Então, aqui eu paro e devolvo para vocês, para a gente abrir um pouco para as discussões sobre esse assunto. Esper, muito obrigado aí. Vou passar por Lúcio para ele continuar tocando a discussão. Só queria fazer uma outra pergunta. Você tem alguma informação sobre o desenvolvimento de anticorpo policlonal no Butantan? E se esse anticorpo policlonal poderia ter uma função semelhante ao monoclonal? Eu acho que a utilização de anticorpos policlonais vai no mesmo sentido que a gente tem utilizado o plasma convalescente. Não dá para dizer se esses anticorpos monoclonais têm uma potência maior que plasma convalescente, também não dá para dizer qual que é o nível de potência comparado com os monoclonais. Mas os estudos, parece que eles estavam na fase final de validação do produto para colocar esses anticorpos policlonais derivados inclusive de pool de plasma, que seria um soro hiperimune, na verdade, em estudo clínico, mas eu não tenho notícia se isso já está andando adiante. Bom dia a todos. A sala de discussão está aberta. Eu queria apenas lembrá-los que na próxima semana, dia 1º de dezembro, a reunião terá como título Covid-19, impacto na atividade transplantadora no Brasil. O convidado é o Dr. Gustavo Ferreira, de Juiz de Fora, e da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. Mais uma vez, agradecendo ao professor Esper, que está disponível para responder ao debate, questionamentos. Se alguém tiver alguma pergunta que quiser encaminhar pelo chat, fica à disposição. Eu vou começar essa discussão, professor, perguntando sobre, apesar do paciente mais famoso que se mostrou ser um paciente idoso, a minha pergunta é se há alguma preocupação em relação à administração desses anticorpos em pacientes com mais de 60, 65 anos de idade. Não, a princípio eu não vejo nenhuma uma preocupação específica, não. Você tem alguma suspeita de por que a gente deveria ser mais cauteloso nessa faixa etária? Na verdade, no parecer inicial da FDA, quando eles liberaram para o uso emergencial, eles comentavam sobre o uso de anticorpos monoclonais neutralizantes em crianças e alguma preocupação em relação à faixa etária, mas
a faixa etária de idosos, mas não apresentavam nenhum dado sobre isso, por isso que isso motivou minha pergunta. Uma outra dúvida que me surgiu foi, considerando que nós estamos falando de um tratamento precoce, então numa fase que o paciente infectado ainda não desenvolveu seus próprios anticorpos neutralizantes, havendo esse tratamento e após a cura, ele estaria suscetível a uma nova infecção. Exato. Eu acho que sim, e tanto é que se você faz uma sorologia em alguém que recebeu um anticorpo monoclonal, vai ser positiva. E esse anticorpo tem uma meia-vida e depois ele vai embora. Eu acho que se uma pessoa foi tratada com monoclonal, você deveria considerar, depois do período médio de duração desse monoclonal no sangue da pessoa, vaciná-lo quando essas vacinas ficarem disponíveis. Então, vai ser uma combinação dessas duas coisas. Não adianta dar uma vacina se alguém recebeu um anticorpo monoclonal há pouco tempo, porque o anticorpo vai neutralizar, provavelmente, a vacina e ela não vai ser imunogênica. Então, tem que ter essa preocupação também. Esse protocolo que está em encaminhamento, em desenvolvimento no Hospital das Clínicas, para pacientes não graves e ambulatorial, então, ele leva em consideração o diagnóstico precoce a partir de uma exposição conhecida, é isso? Não, o que a gente tem é a pessoa que tem o diagnóstico de Covid-19. Então, ele chega com uma PCR positiva e aí a gente tem que incluir ele rapidamente no protocolo. Lembre-se que se a gente demora muito tempo, a pessoa acaba desenvolvendo anticorpos monoclonais, uma resposta humoral, o anticorpo monoclonal não é mais útil. Então, você tem que ser bem precoce. Então, essa que é a ideia. Admitir um paciente tem, preferencialmente, menos 7 dias de sintomas, e porque você admitiu é uma forma um pouco mais agressiva da doença, seria o paciente ideal para participar desses estudos. Tem um outro projeto que está em andamento, que a gente não está participando, mas de uso de profilaxia. Seria uma pessoa que tem contato com alguém em casa que tem diagnóstico de Covid-19, você dá uma dose de um anticorpo monoclonal. Nesse caso, eles estão tentando um anticorpo que é um pouco mais potente, mas numa quantidade menor, dada subcutânea. Então, se der certo, isso também pode ser uma coisa bastante interessante por uma estratégia que a gente chama profilaxia pós-exposição. E nesses resultados de estudo de fase 2 e já de fase 3 que tem, qual que é o perfil de segurança desses anticorpos? Ótimo. Esses anticorpos são muito bem tolerados, viu? Porque como eles são substâncias self, a chance de reatogenicidade é pequena. Não é negligenciável, você tem que acompanhar e verificar se acontece algum problema. Mas, de uma forma geral, o perfil de segurança é muito bom. Doutor Hélio, queria algum comentário, pergunta? Essa talvez uma pergunta combinada. Pelo que você mostrou, pelo que existe de informação, a carga viral está associada com o desenvolvimento tardio da fase inflamatória e grave da doença. É verdade isso? Não, o que esses dados permitem depreender é que a quantidade de vírus está relacionada à presença ou não de anticorpos formados pelo sistema imune da pessoa. Então, se você chega precoce, ele ainda não tem anticorpo, a quantidade de vírus é muito grande. Agora, a segunda discussão não está abordada no que eu apresentei, é se a quantidade de vírus se relaciona com gravidade de doença. Então, você pega duas pessoas, um tem uma fase bem precoce, não tem anticorpos, um tem uma quantidade enorme de vírus, outra quantidade menor de vírus, se eles teriam desfechos de doença diferentes. Nós não temos a resposta definitiva para isso, mas, de uma maneira geral, aparentemente, a quantidade de vírus na fase precoce não é tão determinante, não é um fator tão determinante de desfecho. Tanto é que, se você pega pessoas na fase que desenvolvem doença mais grave, às vezes eles têm a mesma quantidade de vírus na fase precoce do que uma pessoa que tem uma doença muito mais leve. Isso mostra... traz a dificuldade do momento que você colhe a amostra. Porque, em geral, os pacientes com doença mais grave
você acaba coletando a amostra mais tardia, porque é quando eles chegam para você. E isso é um problema. Então, só para resumir a resposta, desculpa de ficar falando tanto assim, mas a quantidade de vírus na secção respiratória, não há consenso se ela é associada com maior gravidade. Por quê? Porque a doença grave, na verdade, é um gatilho que o vírus dá. A quantidade desse vírus dando esse gatilho ainda não é... O que a gente tem de informações é que as pessoas que têm doença mais grave costumam ter uma detecção de vírus por um tempo um pouco mais prolongado de quem tem doença mais leve. Isso sim, mas não necessariamente a quantidade maior. Em termos de política de saúde pública, talvez o uso desses anticorpos monoclonais só seria razoável se a proporção de pacientes que desenvolvem essa doença grave fosse reduzida. Correto ou não? Lógico, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. E até o momento nenhum estudo demonstrou isso. Eu acho que os dados preliminares do fase 3 devem ter apontado essa direção para o FDA ter autorizado o uso emergencial. Do contrário, acho que eles não fariam isso. Agora, nós não temos os dados definitivos ou os dados em detalhes dos estudos fase 3 da Eli Lilly e da Regeneron. A gente precisa esperar essas informações. E de particular interesse aqui para o nosso hospital, será que essa combinação de anticorpos monoclonais seria ideal para os pacientes imunossuprimidos? Lógico, é isso que seria um campo extremamente útil, porque essas pessoas têm dificuldade de produção de anticorpos por causa dos imunossupressores. Então, seria o grupo ideal, na verdade, para você avaliar a validade do uso desses monoclonais, especialmente, preferencialmente na fase precoce, mas talvez alguns deles se beneficiem mesmo na fase um pouco mais tardia devido à sua inabilidade de montar uma resposta humoral eficaz. Obrigado, Leslie. Professora Érica Angel, quer fazer um comentário, uma pergunta? Tem uma pergunta, tem tido bastante debate na literatura sobre a presença do receptor da ECA2 em comorbidades como diabetes, hipertensão e até mesmo entre homens e mulheres. Foi feita alguma subanálise do uso desses anticorpos e foi observada alguma diferença em termos de resposta ao uso desses anticorpos? E se sim, se a gente tivesse que fazer um planejamento em termos de populacionais, se a gente tivesse que escolher grupos para serem tratados preferencialmente com essa abordagem, faria sentido a gente priorizar, por exemplo, pacientes diabéticos, hipertensos, pacientes do sexo masculino, porque a ECA2, ela está junto do cromossomo X, né? Então tem uma particularidade até em termos de maior gravidade no homem em relação à mulher por isso. Faz sentido isso? A gente deve ter essa preocupação? Já foi feita essa análise por essas empresas, esses laboratórios em relação a esse aspecto? Esse é um ponto muito importante, porque não vai dar para usar anticorpo monoclonal em larga escala por causa da capacidade de produção e do custo, principalmente. Então, você vai ter que, nesses resultados de estudos que estão sendo realizados, definir qual que é a população quando a custo-efetividade é melhor. E eu acredito que provavelmente vai concentrar justamente esses pacientes, que são aqueles que têm comorbidades relacionadas com o desenvolvimento de doença mais grave e especialmente os pacientes de mais idade. Por isso que eu estranhei um pouco quando foi discutido o aspecto da idade, porque são justamente as pessoas de mais idade que talvez se beneficiem mais do uso do anticorpo monoclonal. E entre essas pessoas de maior risco, você elencou alguns aqui, que são fundamentais, diabetes, insuficiência cardíaca, insuficiência renal, é um desses também, DPOC, que devem fazer parte de grupos preferenciais para receber um tratamento precoce. O doutor Renato Fortes quer fazer uma pergunta. Professor Esther, obrigado pela aula. Eu tenho duas dúvidas, na verdade. Uma é em relação à segurança que o doutor Lúcio perguntou, se comparado com o plasma, se os anticorpos monoclonais eles têm uma segurança, um perfil de segurança melhor, eles geram menos eventos adversos nos pacientes que recebem. E a segunda pergunta é se o plasma convalescente, por ele ter sido
difundido em pacientes numa fase mais tardia, se eles merecem uma segunda chance, se eles forem utilizados num período mais precoce na doença. Então, a primeira resposta a gente não tem, porque não tem nenhum estudo comparando plasma convalescente com anticorpo monoclonal lado a lado, mas o perfil de segurança de ambos é muito bom. Então, a gente já pode, eu imagino que a diferença não seja tão grande assim, mas a gente só poderia responder isso com uma avaliação comparativa rigorosa que não foi feita até agora. E sobre o plasma convalescente ser usado de forma mais precoce, eu acho que você tem razão. Se eu tivesse que escrever aquele projeto de plasma convalescente de novo, teria escrito de uma forma diferente. Teria sido mais inclusivo para a colocação de doença mais precoce. E a gente não fez isso. A gente colocou necessidade maior de oxigênio, o que empurrou o curso da doença para mais tarde na inclusão do estudo, então, da doença. Então, acho que a gente tem que esperar um pouco mais os resultados definitivos para ver se vale a pena seguir essa trilha. Lá nos Estados Unidos tem um pesquisador da Universidade Johns Hopkins, o nome dele é Arturo Casadeval, e ele é um entusiasta de plasma convalescente. Inclusive, um das pessoas que trabalhou na geração de dados que permitiu a aprovação emergencial do plasma convalescente pelo FDA. E ele tem uma publicação, um editorial recente, que compila alguns dados de tratamento precoce, sugerindo uma eficácia maior. Então, eu acho que isso vale, a gente precisa discutir mais esse assunto, mas o uso de plasma convalescente é um pouco mais complicado do que anticorpo monoclonal, porque depende de doadores, a variabilidade do plasma, a gente tem vários aspectos que a gente poderia discutir aqui, embora seja mais acessível por causa da disponibilidade e custo. Obrigado. Professor, na resposta ao Dr. Hélio em relação ao papel desses anticorpos em pacientes imunossuprimidos, imunodeprimidos de uma forma geral, o senhor comentou que eles poderiam ser utilizados, inclusive, eventualmente, num período mais tardio, considerando a dificuldade de montar uma resposta imune. Eu pergunto qual seria o marcador, então, de que esse anticorpo poderia ainda ser utilizado? Seria carga viral, ausência de anticorpos no plasma do paciente? Qual seria o marcador da indicação do uso mais tardio? Olha, o que eu faria inicialmente na população de transplantados de rim seria um levantamento da cinética de produção de anticorpos neutralizantes após a COVID-19, contando o primeiro dia de sintomas como o seu marco. Se você olhar os dados que existem imunocompetentes, depois de 8, 10 dias, a maioria já tem anticorpo monoclonal neutralizante. E eu acho que vale você fazer essa mesma análise em pacientes que são transplantados. Se você notar que você empurra essa curva mais para frente, a janela de uso de anticorpo monoclonal neutralizante e de plasma pode ser mais longa. E aí cabe fazer um estudo específico na população. Acho que é plenamente factível de levar essa ideia adiante. Marina tem uma pergunta? Professor Esper, a minha dúvida é justamente sobre esse subgrupo do paciente ambulatorial, né? Eu queria mais detalhes de como que é esse desenho e como isso poderia ser aplicado na política pública e na prática clínica. Uma vez que, por exemplo, entre o paciente transplantado, na nossa análise de mais de 700 pacientes com COVID, o tempo entre o início dos sintomas e algum desfecho mais grave, sim ou não, foi de aproximadamente 5 dias, entre quem teve ou não a doença grave. Então, eles não ficaram mais graves mais tardiamente. Parece que tem algumas coisas já de predisposição pela comorbidade, pela idade, que já, não sei até se o senhor concorda com isso, se a condição do paciente já faz a sentença da gravidade dele. Esse dado é muito interessante, eu acho que vale, vocês estão na melhor situação de que provavelmente qualquer lugar no mundo para responder
o que é diferente nos pacientes que foram transplantados de rim que desenvolvem Covid-19. Então, a primeira coisa a gente já levantou aqui de questionamento. A cinética de produção de anticorpos é igual ou diferente? Número 2, a quantidade de vírus que eles têm na secreção respiratória é igual ou diferente? E se você está dizendo que eles desenvolvem doença grave mais precoce, é sinal que o gatilho para desenvolver uma resposta imunoinflamatória é mais fácil nesse grupo de pessoas. Por quê? Não sei. A gente teria que... É importante dar essas respostas, porque você pode... porque, veja, o tratamento da Covid-19 pode seguir o caminho do antiviral ou pode seguir o caminho da redução da coagulopatia ou da inflamação. Então, para que lado? O que é mais importante para essa população de pacientes? Acho que a gente precisa dar essa resposta. E ter uma série de casos que seja bem caracterizada, com amostras caracterizadas e avaliação virológica e imunológica nesses pacientes é fundamental, porque aí você faz as suas hipóteses e direciona as estratégias de tratamento melhores. Só para dizer tudo isso, só para falar que eu não sei a resposta para a sua pergunta, mas que acho que quem tem condição de dar essa resposta está aí nesse grupo que está assistindo a aula, né? Obrigada. Bem, não havendo mais nenhum comentário, nenhuma pergunta, eu quero, em nome da disciplina de nefrologia da Universidade Federal de São Paulo, agradecer a presença e a brilhante apresentação e discussão do professor Esper. Muito obrigado, professor. Receba o nosso abraço, agradecido pela sua presença aqui. Foi um prazer recebê-lo. Bom dia, excelente semana, assim como um bom dia e uma excelente semana a todos. Até a próxima semana. Obrigado outra vez.